Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, tenho certeza que sim. Passando mais uma vez para podermos aprender um pouquinho da palavra de Deus, entendermos que Deus ele tem projetos na minha e na sua vida. Entendermos que Deus ele quer que venhamos aprender mais e mais com a sua palavra. Porque a palavra de Deus ela nos diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, meu querido e minha querida, que venhamos aprender um pouquinho mais com a palavra do Senhor. Eu venho nesse dia trazer um estudo, um pequeno estudo, coisa rápida que a gente fez aqui e que eu achei super interessante poder estar trazendo para vocês e podermos incluir na nossa vida para que venhamos entender e aprender que é necessário seguirmos os passos de Jesus, como é necessário seguirmos, até mesmo nas finanças, nos gastos, em tudo aquilo que venhamos fazer. Que o Senhor Jesus, ele venha ser a nossa direção, venha ser o nosso exemplo, tá bom? Mas antes de iniciarmos, eu peço a você, se inscreva no nosso canal, que ative o sininho aí de notificação, para quando os vídeos forem publicados, venha chegar até você, tá bom? Que compartilhe aí o nosso vídeo, para que mais pessoas venham aprender, como eu e você estamos aprendendo na palavra do Senhor, e vamos aprender muito mais, tá bom? E deixa o seu joinha aí, deixa o seu like, para que o YouTube, a plataforma, ela venha entender que o vídeo ele é relevante, o vídeo ele é importante, tá bom? Você pode deixar agora para você não esquecer, tá? Mas pode também deixar no final se você achar que o vídeo é merecedor do seu joinha, do seu like, tá bom? E quantas vezes a gente vê pessoas aí gravando vídeo, né? E tem aí um exemplo, 1000 visualizações com 40, 50 joinhas, né? Poderia ser muito mais, mas acredito que esse não é o motivo do público que me assiste, que aprende comigo, e eu aprendo muito com vocês. Tá bom? Vamos iniciar? Tá? A mensagem que eu quero trazer para vocês nesse dia, tá? Para que possamos aplicar na nossa vida, está lá em Mateus capítulo 14, do versículo 17 ao 21. Então diz assim a mensagem, a palavra. Então eles lhe disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Quem nunca ouviu falar dessa passagem? Os 5 pães e os 2 peixinhos. Disse-lhe ele: traze-os. Tendo ordenado que a multidão se assentasse sobre a grama, partiu os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois partiu os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 12 pedaços. E recolheram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Olha que bênção. Vamos colocar aí que fosse 1.500 mulheres e 1.000 homens e 1.000 crianças, né? Daria mais 2.500, 7.500 pessoas comendo ali, fora os discípulos e fora Jesus, porque ali, não sei como é ali, como que fala, né? Assim, mas vamos colocar que seja os 5.000 homens mesmo e 1.500 mulheres, mais 1.000 crianças, vamos colocar ali, 7.500 pessoas. E mesmo assim Deus provê ali na vida de cada um o alimento, como fez lá atrás, quando Deus ele envia o maná ali para o povo dele, para Israel, para os hebreus ali no deserto. Deus envia o maná, sacia a fome de todas, né? E o mais interessante é que essa passagem, se nós formos olharmos e formos entendermos e aprender um pouquinho nela, que ali faz sim a menção lá de trás, porque lá
Era os hebreus, né, que logo se dividiram nas 12 tribos de Israel. E ali, no finalzinho aqui, em Mateus 14, ali no finalzinho, eles recolhem 12 cestos cheios. Os cestos ali representam as 12 tribos de Israel. Eu vejo assim, as 12 tribos de Israel. E os discípulos ali recolhem 12 cestos cheios. Normalmente, quando você busca no Senhor a provisão, seu porto seguro, a sua torre forte, a sua provisão, normalmente Deus vai fazer um milagre tão grande na sua vida que o que vai sobrar, não sobrar para jogar fora, a gente vai aprender isso. Não sobrar para jogar fora, mas o que vai sobrar ali depois de alimentar você, alimentar sua família, vai ser mais do que o que você vai ter quando você pedir a Deus. Entendeu? E nós vemos aqui nessa passagem situações que Jesus ele usa como uma ordem pedagógica, uma medida que Jesus ele toma ali para não perder o controle da situação, e nós vamos aprender isso. Amém? Assim diz um texto: antes de operar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus toma algumas medidas pedagógicas que nos são de grande valor. Vamos aprender quais são essas lições pedagógicas? Primeiro, ele sabia qual o recurso que ele tinha nas suas mãos para poder alimentar aquela multidão. E nós sabemos que os recursos eram os 5 pães e os 2 peixinhos. O milagre de Deus dá-se quando alguém decreta falência. O orçamento deles era desfavorável. Eles tinham somente 5 pães e 2 peixes para uma grande multidão. Jesus ali tinha 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Você tem passado um momento difícil na sua vida? Os recursos são desfavoráveis? O orçamento aí, ele é desfavorável? Mas você sabe o recurso que você tem na mão. Peça a Jesus a orientação, ele vai te orientar para que você venha saber administrar esse recurso. E peça a Deus que venha intervir na sua situação através deste recurso que você tem aí. Segundo, ponha o pouco que tem nas mãos de Jesus. Jesus deseja que entregamos o que possuímos em suas mãos, e Ele fará o pouco ser suficiente para muitos. É o desejo de Jesus, que venhamos entregar nas suas mãos o pouquinho que temos, para que Ele possa agir com seu grande poder, com a sua graça e com a sua misericórdia. Confie em Jesus, mesmo com pouco. Ele cuidará de cada um de vocês, mesmo tendo pouco. É confiar em Deus, é confiar em Jesus, é confiar que Ele vai prover na situação. E eu creio que esse é o desejo dele, é que você confie nele,
para que Ele possa fazer um milagre na sua vida. Amém? Número 3, organize-se para que todos sejam alimentados. Jesus organizou ali para que todos fossem alimentados. Vamos ver? Deus é Deus de ordem, não de confusão. Ele criou o universo com ordem. Não deveria haver tumulto. Todos deveriam ser igualmente atendidos. Jesus ali, nós vemos que manda todos assentarem. E acredito que todos ali fizeram seus grupinhos, sua turminha, e os cestos foram passando e todos foram alimentados. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Organize-se nos seus gastos, nas suas dívidas, nas suas despesas. Organize-se para que você venha ver o agir de Deus, porque não adianta você buscar a Deus, buscar em Jesus, que Ele venha intervir ali, para que a sua situação ela venha se estabelecer. Se você não se organizar nos seus gastos, às vezes tem pessoas gastando mais do que ganha, infelizmente vai ficar no vermelho. Às vezes mal pagou uma dívida, e já está fazendo 2, 3. Vai continuar no vermelho, infelizmente. Jesus, Ele quer te dar uma estabilidade financeira, sim, mas é necessário uma organização. Número 4. O milagre, ele acontece nas mãos de Jesus, mas as mãos dos discípulos devem repartir o pão. Deus vai prover os recursos e te orientar. Mas é você que deve administrar. Somos mordomos do Senhor aqui na terra. Deus, Ele vai prover o recurso. Ele vai te orientar naquilo que você deve fazer. Mas Ele não vai descer da terra e fazer para você. É você que deve tomar essas decisões, essas atitudes, para que não venha se embolar nas suas próprias dívidas, nos seus gastos. E ali, Jesus, Ele provê a todos de uma forma organizada. Número 5. O alimento que Jesus oferece satisfaz plenamente. Se confiarmos em Jesus, Ele sempre vai prover. Mas lembre-se que Jesus, que é o pão da vida, Ele vai prover sim na minha e na sua vida. Ele vai nos dar os recursos, as estratégias para que venhamos ter uma vida saudável financeiramente, no alimento, nas dívidas, em tudo aquilo que pedirmos. Mas é necessário que venhamos entender que sem Ele nada poderemos fazer e que Ele que é o pão da vida. Aquele que alimentar dele jamais terá fome, jamais ficará sozinho. Ele é o pão da vida. Jesus é quem nos sacia a alma, nos sacia o espírito, porque não adianta matar a nossa fome física e a sua alma, seu espírito fica vazio.
Então, sempre que você buscar recursos no Senhor, buscar o alimento no Senhor, buscar que Deus ele venha te orientar, buscar em Deus essa orientação, esses recursos. Busca também Jesus Cristo, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu e é Ele que mata a fome da nossa alma, a fome do nosso espírito. Amém? E número 6. Não desperdice a provisão divina. O dom de Deus não deve ser desperdiçado. O pão é o fruto da graça de Deus. E não podemos jogar fora a graça de Deus. O que sobeja, o que sobrar, precisa ser aproveitado. O desperdício é pecaminoso. Ao alimentar os outros, nosso estoque aumenta. Aquilo que sobrou foi maior do que aquilo que deram. Aqueles que encheram as bocas dos outros terão as suas próprias cestas cheias. Todos ficarão satisfeitos quando Jesus dá o banquete. Todos ficarão satisfeitos quando Jesus provê, quando Jesus intervê na situação. Mas é necessário que venhamos entender que jamais podemos desperdiçar. Nunca devemos desperdiçar aquilo que Jesus nos dá. Pois aquilo que Jesus nos dá é a graça de Deus. O desperdício, ele é pecaminoso. Exemplo, pois os pães que sobraram foram recolhidos. Poderia ter ficado ali, na grama, na relva, onde Jesus manda a multidão se sentar. Mas nós vemos ao final do texto que eles vão lá e recolhem 12 cestos cheios do que sobraram. Então não era sobra, foi aproveitado. E quantas pessoas têm buscado em Deus recursos no alimento, recursos nas finanças, e às vezes paga o que tem de pagar, sobra um pouquinho e gasta com coisas supérfluas. Tem o alimento e sobra e vai para o lixo, sendo que poderia congelar, guardar. Então que venhamos entender que tudo aquilo que Deus nos dá, que Jesus nos dá, é a graça de Deus, é um favor que não merecemos, mas que venhamos entender que Jesus, quando nós buscarmos Ele provê, Ele entra na nossa situação, é Ele que provê os recursos, Ele que nos dá essa sabedoria de administrarmos as nossas dívidas, as nossas finanças. Então que nós possamos tirar um pouquinho de lição, uma lição dessa passagem de Mateus 14, do 17 ao 21. Que o recurso que temos é o recurso que Deus vai trabalhar comigo e com você. É o recurso que Deus vai usar para mim e para você podermos sobressairmos da situação. Amém? Já encerrando, que nós venhamos passar para as pessoas esse pouquinho que aprendemos, que é necessário guardarmos tudo aquilo que Deus, que Jesus ele tem nos ensinado, que ao confiar nele, que Ele é o provedor, que Ele é o pão da vida, que sem Ele nada podemos fazer, que não é necessário matarmos somente a fome do nosso corpo, mas é necessário sim saciarmos a nossa alma, o nosso espírito. Que o Senhor Jesus essa noite, esse dia, nessa manhã, não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, possa vir à sua mente
esclarecer para você que a sua mente venha a ser terra fértil, que o seu coração venha estar aberto para receber essa mensagem. Tá bom, meu amado? Tá bom, minha amada? Essa é a mensagem que eu quero deixar para você nessa noite, nesse dia ou nessa tarde. Tá bom? Um forte abraço. Eu sou o pastor Warley Abreu e passo mais uma vez para abençoar a sua vida. Fique com Deus e não se esqueça aí de deixar o joinha aí, tá bom? Compartilhar o vídeo, se inscrever para você que não é inscrito no nosso canal. Fique com Deus, um forte abraço, um beijo no seu coração, tá bom? Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus venha ser na sua vida, na vida da sua família. Não só hoje, mas para todo sempre. Assim é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém e amém.